Olá, tudo bem com vocês? Muitas pessoas gostam de Jesus, uns caminham com ele, outros seguem e anunciam o seu evangelho, mas na hora de provar a fé, a crença tem medo e se calam. Por quê? Hoje eu quero confrontar a sua fé com uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Por que muitas pessoas duvidam de Jesus? Meu nome é Edvaldo Almeida e esse é o canal Olhos de Águia Visão de Campeão. E a resposta é bem simples. Pega a caneta, a Bíblia e o seu bloco de notas. E logo depois da vinheta, vou encorajar vocês a não duvidar mais de Jesus. Te aguardo. O mundo que Deus criou em Gênesis não é o mesmo mundo que vivemos hoje. O pecado corrompeu a criação, feriu a humanidade, afastou o homem de Deus. Encheu o mundo de injustiça, corrupção, maldade, morte, doença, escassez. E essa dor faz a nossa alma gritar ansiosamente pela justiça de Deus e sua intervenção já. E aqui que está o conflito. Jesus, Filho de Deus, o Messias esperado, veio, mas não como guerreiro, e sim como um homem cordeiro santo e advogado de defesa, para primeiro salvar eu, salvar você, todos aqueles que reconhecê-lo como Filho de Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e vocês respondem para si mesmo. Se Jesus viesse hoje como guerreiro e acabasse com todo o mal da terra, na mesma hora, você seria salvo? Sua família seria salva? Seus amigos seriam salvos? Com toda certeza não. Nenhum de nós estaríamos salvos, porque todos nós somos condenados pelo pecado. Então, antes do juízo, Deus quer nos dar a oportunidade de sermos salvos, livres do pecado. Jesus orou por todos, dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós permanecemos neste mundo, mas somos chamados a permanecer firmes na fé. E mesmo as pessoas cheias de fé, com profundo conhecimento e revelações da palavra, em certos momentos da vida, podem passar por dúvidas e conflitos. João Batista foi uma dessas pessoas. Vamos ler Mateus 11, 2, 6. És tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Disse os discípulos de João Batista. E Jesus respondeu: Ide e anunciai ao João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim. Vejamos, João Batista foi um profeta que preparou o caminho. Foi ele que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora João Batista está preso, isolado, sofrendo. O ministério de Jesus não corresponde às expectativas religiosas daquela época. João esperava juízo, fogo, machado, mas Jesus veio com misericórdia. A dúvida de João não nasceu da incredulidade, mas nasceu da dor. João esperava um Messias guerreiro, mas Jesus veio primeiro como Cordeiro Santo. João conhecia as profecias, mas não conhecia o tempo das promessas. Deus não age conforme nossas tradições, mas conforme sua vontade. Agora prestamos atenção, muita atenção na resposta que Jesus deu. São 6 sinais, cada um tem um significado espiritual profundo. São elas: os cegos veem, Isaías 42, 7. Jesus quer que você veja a verdade, tenha a revelação e o entendimento da palavra, e não seja guiado por tradições ou religiões vazias. Cegueira espiritual é viver dentro da igreja e não discernir o reino. Um exemplo bíblico é os fariseus que conheciam a lei, mas eram cegos. Os coxos andam, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés. Jesus não quer pessoas paralisadas espiritualmente, com fé quebrada, vida cristã sem avanço. Jesus quer que você volte a caminhar com direção e propósito.
coxo espiritualmente é aquele que começa, para, desiste, retrocede, que crê, mas não avança. Os leprosos são purificados. A lepra simboliza o pecado, culpa, exclusão, vergonha que isola e afasta você de Deus. Jesus não apenas perdoa, ele restaura sua identidade. Jesus não tem medo de tocar em quem o mundo rejeitou. O pecado pode ser como escarlate, mas Deus torna branco como a neve. Isaías 1,18. Os surdos ouvem. Quem ouve Jesus nunca mais vive do mesmo jeito. Jesus cura a sensibilidade espiritual. Lembre-se, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça. Surdez espiritual é ouvir a palavra e não obedecer. Não tenha um coração endurecido, que só ouve aquilo que agrada. Os mortos são ressuscitados. Onde Jesus chega, a morte perde a autoridade. Jesus traz vida onde não há mais expectativa. Morte espiritual é viver sem esperança, sem fé, sem vida. Aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Pobres são os quebrantados, os dependentes, os que reconhecem que precisam de Deus. O reino é para os humildes que se rendem. Quem são dependentes de Deus e têm um coração quebrantado. Não é para os orgulhosos que estão cheios de si. Não se escandalize, porque Jesus não age como você espera. Se rende porque ele é Deus e age como Deus. Quem entende o tempo da graça responde ao chamado e vive como campeão. O Jesus não provou quem ele era, com títulos, mas com transformação de vidas. O mundo valoriza a aparência, o status. Deus valoriza o coração, a fé e a obediência. Jesus vai voltar sim, como rei, como guerreiro. Mas hoje ainda é tempo da graça, de arrependimento e de decisão. Lembre-se sempre, somos peregrinos estrangeiros nessa terra. Nossa vida aqui é passageira. A eternidade é decidida pelas nossas atitudes diárias. Cada decisão é um sim ou não para Deus. Escolhei hoje a quem servireis, disse Josué em Josué 24:15. Que sejamos atentos nos sinais que Jesus nos fala, que tenhamos confiança, discernimento, entendimento para ver, ouvir a Cristo, caminhar com Ele com fé, força, coragem, sempre com o propósito da salvação. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, se inscreva, curte o canal Olhos de Águia e Visão de Campeão, porque quem chega com os olhos do reino nunca mais vive como derrotado. Até mais.